A economia europeia recente sofre com crises de dívida, envelhecimento populacional, pouca inovação e baixo investimento, levando à estagnação. Mas já faz algum tempo que tudo isso tem uma grande exceção: a Polônia. O país parece, à primeira vista, um exemplo de sucesso econômico, saindo de pobre estado satélite da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas para a economia que mais cresce no continente. Além disso, parece evitar muitas armadilhas enfrentadas por outros países da União Europeia. A dívida em relação ao PIB é bastante administrável, sua população está envelhecendo, mas não tão rapidamente quanto em outras economias avançadas. E, acima de tudo, o país realmente parece estar inovando, produzindo novas tecnologias e reinvestindo em ferramentas e sistemas que tornam seu povo mais produtivo economicamente. Agora, se isso pode funcionar para a Polônia, um país com uma lista bastante abrangente de desafios macroeconômicos reais, a ação mais lógica seria pegar o que está dando certo aqui e aplicar no restante da Europa. Os fatores econômicos globais atuais podem, de certa forma perversa, forçar a União Europeia a levar essas ideias mais a sério. Mas também é importante reconhecer que a Polônia está longe de ser perfeita. Apesar de todo o seu sucesso, ainda está bem atrás da maioria das economias europeias mais consolidadas. E estas, por sua vez, ficaram muito atrás dos Estados Unidos, que é o ponto de comparação mais lógico. Em um ambiente como o da União Europeia, pode-se dizer que é mais fácil alcançar os outros, mas ultrapassar é uma questão totalmente diferente. Para transformar sucesso econômico em milagre econômico, é preciso continuar crescendo e oferecer o que muitas economias estagnadas da Europa não conseguem. Quais foram as forças por trás do crescimento da Polônia? Que desafios podem ameaçar esse milagre? E como ela se diferencia de seus pares econômicos mais maduros na União Europeia? Quando a Polônia e outros países do Pacto de Varsóvia deixaram o Bloco Oriental nos anos 90, enfrentaram grandes dificuldades econômicas. Se a economia da Guerra Fria estivesse bem para a mãe Rússia, não seria preciso uma reforma governamental. Por desespero, a maioria dessas entidades recém-independentes adotou a terapia de choque, fazendo a transição de uma economia centralmente planejada para um sistema de livre mercado, pelo menos em parte, já que as instituições atuais estavam falhando amplamente. O diferencial da Polônia foi adotar uma transição gradual e competitiva do público para o privado, ao invés de mudanças imediatas e arbitrárias. Sem dúvida, foi a decisão mais importante que eles poderiam tomar. Rússia, Ucrânia, Hungria, Moldávia e outros decidiram arrancar o curativo rapidamente, os deixando vulneráveis a oligarquias descontroladas que se apoderaram das indústrias privatizadas para si mesmas. A estratégia da Polônia, apesar do mesmo objetivo, foi bem mais diversificada. Ao invés de vender ativos estatais para poucos, fizeram ofertas públicas, atraíram investimento estrangeiro e criaram planos de participação para funcionários. Sem um pequeno grupo monopolista controlando tudo, o mercado polonês buscou reduzir a corrupção com novas políticas. Ao optar por uma transição gradual para evitar uma corrida caótica, incentivaram que novas empresas privatizadas competissem com as antigas estatais. As primeiras vitórias desse método foram ignoradas. A Polônia vivia uma situação tão ruim que sua renda per capita era de $1.700 americanos, menos de 10% do que era visto no Ocidente. Porém, a diferença caiu muito, enquanto os que lideravam agora desaceleram. Hoje, com uma população de cerca de 40 milhões de pessoas, a Polônia conseguiu atrair uma enorme atenção de economistas, com alguns argumentando que ela pode servir como uma tábua de salvação para a Europa nas próximas décadas. Na verdade, tem sido tão impressionante que os economistas projetam que a Polônia provavelmente continuará a ter um crescimento semelhante até 2030. Existem alguns outros fatores que se desenvolveram na Polônia e que a tornaram particularmente interessante em nossa economia global moderna. A Polônia faz parte da União Europeia há muito tempo, e isso provavelmente beneficiou sua economia mais do que a de qualquer outro país europeu. Eles são os maiores beneficiários do Fundo de Coesão da União Europeia, com 213 bilhões de euros, ou 220 bilhões de dólares, e espera-se aumento até 2027. Agora, isso pode vir acompanhado de uma série de complicações. Apesar de úteis, essas melhorias também podem causar o efeito contrário. O Acordo de Livre Trabalho da União Europeia levou muitos trabalhadores talentosos dos países mais pobres a se mudarem para nações mais ricas em busca de melhores salários e condições. O problema piora quando países em crise enfrentam uma moeda valorizada por economias exportadoras ricas, como a Alemanha.
o que impede a desvalorização, algo que ocorreria se tivessem moeda própria. Isso ficou claro na Grécia e Espanha durante a crise financeira global e da zona do euro. Se tivessem sua própria moeda durante as dificuldades, administrariam melhor as dívidas e, com moeda desvalorizada, exportações e turismo seriam mais competitivos, aumentando a renda. Mas com o euro, isso não ocorreu. Mesmo em circunstâncias menos extremas, conduzir uma política monetária que seja ideal, tanto para uma economia mais lenta e estabelecida, como a da Alemanha, quanto para uma economia em rápido desenvolvimento como a da Polônia, é realmente difícil e, no final das contas, sempre será um compromisso. Isso aqui não é para julgar a zona do euro. Há consenso de que os benefícios superaram os custos, especialmente em economias em crescimento como a Polônia. Mas é importante reconhecer que esses custos existem. O mercado único traz vantagens importantes, como livre circulação de bens, serviços e capital, aumentando a confiança do consumidor, promovendo concorrência saudável e incentivando a cooperação entre os países participantes. Pode-se também dizer que o grupo virou bode expiatório da estagnação, pois o Reino Unido, após sair do programa, teve dificuldades semelhantes às da zona do euro. Sem a cooperação na União Europeia, a Polônia dificilmente teria alcançado sua situação atual. O que realmente diferencia a Polônia do país que deu o calote inicial é a forma como ela participa, já que a Polônia até agora se recusou a adotar o euro como moeda oficial, separando-se tecnicamente da zona do euro, embora ainda desempenhe várias funções dentro da organização. Isso permitiu que eles permanecessem relativamente autônomos e evitassem ter que ceder tanto na política monetária, ajudando no controle da inflação, além de gerenciar melhor as taxas de câmbio para se proteger contra grandes choques. Ainda sentem impacto em certas áreas, pois seguem ligados à região, mas não tanto quanto antes. Além disso, o principal é como eles usam o financiamento da União Europeia a seu favor, sendo mais cuidadosos do que outros beneficiários. Na última década, o país fez um trabalho razoavelmente bom de diversificação, priorizando serviços e tecnologia. A indústria automobilística se tornou o quarto maior empregador, representando 11% da produção industrial e 4% do produto interno bruto do país. E isso tem sido ótimo em termos de investimento estrangeiro direto de empresas como Fiat, Toyota e Volkswagen, cujo interesse só aumentou nos últimos anos, dado o impulso significativo em direção aos veículos elétricos e suas respectivas tecnologias e baterias padronizadas. Eles usaram essa posição para atuar como polo tecnológico da Europa, algo em que outros países têm tido dificuldades, especialmente em tecnologia da informação e comunicação. O mercado de tecnologia da informação e comunicação da Polônia chegou a 26,5 bilhões de dólares americanos, crescendo mais de 4% ao ano. Em uma economia que não era grande para começar, isso fortaleceu seriamente o PIB deles em um setor altamente técnico e de alto valor agregado. É esse mesmo foco que levou ao desenvolvimento contínuo da educação e da mão de obra qualificada, com 66 mil estudantes matriculados em cursos relacionados à tecnologia da informação e comunicação, 430 mil funcionários em tecnologia da informação, resultando em um crescente grupo de talentos. Isso é crucial porque a Polônia já enfrenta a ameaça da armadilha da renda média há algum tempo. Com paridade do poder de compra, quase alcançaram alta renda, mas continuam aquém, gerando fuga de cérebros histórica. Mas eles não são o único país afetado por esse fenômeno, nem o pior caso. E a forma como eles têm combatido essa perda de mão de obra qualificada está entre os estudos de caso mais interessantes que o restante do continente deveria levar a sério. Eles combatem isso reduzindo o imposto de renda para jovens trabalhadores com menos de 26 anos desde 2019. No entanto, se isso fosse a única coisa que eles estivessem fazendo para reduzir esse fenômeno, provavelmente não seria o suficiente para desacelerá-lo tanto assim. Está ligado a programas como o Polônia Digital, que busca aprimorar capacidades digitais, apoiar startups, inovação e infraestrutura digital, aumentando o financiamento para pesquisa e desenvolvimento em cidades como Varsóvia, Cracóvia e Breslávia, que têm atuado como polos tecnológicos em crescimento nos últimos 20 e poucos anos. Isso impulsionou inovação tecnológica, o que atraiu muitos jovens trabalhadores. Os trabalhadores poloneses podem e ganham muito mais dinheiro ao se mudarem para trabalhar em empresas consolidadas em lugares como a Alemanha. Mas lá, eles serão apenas uma peça numa máquina estagnada. A Polônia argumenta que, embora os salários não sejam tão altos, jovens técnicos podem atuar em projetos inovadores que grandes centros não querem fazer.
Atrair trabalhadores qualificados, com melhor padrão de vida e salário mais alto do outro lado da fronteira pode ser muito eficaz, pois as pessoas valorizam a segurança. Se uma empresa mostrar que você vai aprender e ser parte importante da equipe, os jovens se sentem motivados a ficar, mesmo que seja mais arriscado, pois seu valor aumentará a longo prazo. Isso também é ótimo para os trabalhadores, pois eles podem escolher dentre o caminho empolgante ou o caminho seguro. Não existe certo ou errado, e também ajuda o fato de que, mesmo que os salários sejam muito mais baixos nas cidades polonesas, o custo de vida também é. Então, a qualidade de vida hoje em dia está significativamente melhor do que estava há apenas 2 décadas. Esse método tem sido uma situação em que todos ganham para a Polônia até agora, pois o que eles podem não ter em status de alta renda, em comparação com outros países, eles estão compensando ao agir como um Vale do Silício em ascensão, atraindo investimentos estrangeiros e domésticos como o novo polo de inovação da Europa, o que resultou numa queda dramática na fuga de cérebros, especialmente nos últimos anos. Agora, além do financiamento da União Europeia e de pesquisa e desenvolvimento, há mais um fator significativo que contribui para o crescimento econômico da Polônia. E esse fator é o gasto militar. A Polônia é um dos maiores contribuintes para a corrida armamentista da OTAN e se destaca entre as nações militares mais fortes da Europa, ao lado de Lituânia, Letônia, Estônia e Grécia. Isso tende a acelerar conforme a Europa se distancia dos Estados Unidos da América e busca defesa mais autônoma. E veja, este não é um canal militar. Mas gasto é gasto, e isso está desempenhando um papel cada vez mais importante na economia polonesa. Além dos planos de recrutar quase 500 mil de soldados adicionais, o país tem feito uma série de acordos para garantir equipamentos militares. E a mudança para contratantes militares centrados na Europa será mais uma enorme oportunidade industrial para o país. Economicamente, essa questão tem vários lados, gerando custos e benefícios. Começando pelo primeiro, isso é insustentável sem ajuda externa. Os gastos militares na Polônia aumentaram mais de 300% na última década. Veja, grande parte deste gasto será com a aquisição de novos equipamentos, mas tudo isso precisa ser mantido e, eventualmente, substituído. Reduzir significativamente os gastos militares é incrivelmente difícil. Com a invasão da Ucrânia e incerteza sobre o futuro da OTAN, eles têm poucas opções. Historicamente, a Polônia tem sido um saco de pancadas durante conflitos globais e eles fizeram investimentos significativos para garantir que isso não aconteça novamente. Isso é, se esse momento realmente chegar. E, enquanto isso, ainda é uma despesa enorme. Eles conseguiram desacelerar essa dívida com coisas como o Fundo de Apoio às Forças Armadas, mecanismos financeiros complexos como empréstimos e emissões de títulos, ajustes orçamentários, junto com os investimentos de capital mencionados anteriormente. Mas há uma grande probabilidade de que isso resulte em uma pressão fiscal séria em um futuro não tão distante. Agora, por outro lado, embora a guerra seja uma perspectiva horrível, ela contribui para a economia de mais maneiras do que apenas criando máquinas de morte imparáveis. Dentre os benefícios óbvios está o fato de que, embora temporariamente, isso reduz o desemprego e, quando feito de forma eficaz, fornece mão de obra qualificada para os setores civis para oportunidades futuras. Novas bases trazem melhores estradas, hospitais de uso duplo e cibersegurança, beneficiando a comunicação privada. Um benefício específico, especialmente para a Europa Oriental, são as crescentes tensões energéticas com a Rússia. Para reduzir a dependência de combustíveis fósseis, especialmente da Rússia, a Polônia investiu em energia sustentável com sua primeira usina nuclear. Esse projeto é caro e de longo prazo, mas o estigma da era Simpson diminuiu e uma fonte confiável de energia é um dos maiores indicadores de prosperidade econômica duradoura. Pesquisa, desenvolvimento, responsabilidade fiscal e infraestrutura na Polônia são impressionantes e justificam as manchetes recentes. No entanto, eles ainda não estão alinhados com os países realmente desenvolvidos da União Europeia, como Alemanha, França e, especialmente, lugares como a Holanda. E isso após quase 2 décadas de estagnação. A Polônia só tenta alcançar ou já está prestes a superar esses países estagnados? Ninguém prevê o futuro, nem economistas. Mas há fatores que podem tornar isso viável a longo prazo. Ela já supera outros países de renda média, como a Grécia, e com as dificuldades da Espanha, muitos preveem que a Polônia a ultrapassará em breve. A Alemanha é a economia dominante da Europa,
mas enfrenta seu próprio conjunto de desafios, como a política energética e outras desacelerações que afetaram significativamente as taxas de crescimento. A economia francesa é forte, mas possui uma das maiores dívidas públicas da União Europeia, devendo alcançar cerca de 117% do produto interno bruto até 2026. A Covid atingiu eles de forma extremamente dura e só agora estão começando a se recuperar e colocar as coisas sob controle. Também é importante destacar que os gastos militares da Polônia são, pelo menos em parte, um dos motivos pelos quais eles não sofreram o mesmo tipo de queda durante a pandemia que seus vizinhos tiveram na virada da década. E levando em consideração todas as informações sobre gastos mencionados anteriormente, isso ainda deixa o país vulnerável a preocupações com a dívida até 2030, caso o financiamento externo diminua ou pare por qualquer motivo. Além disso, os salários mais baixos têm sido atraentes para empresas estrangeiras que visam estabelecer centros de manufatura mais baratos e dentro da União Europeia. Se os salários se igualarem aos das economias consolidadas da União Europeia, o investimento deve desacelerar. Resumindo, a Polônia teve um crescimento inédito que atraiu investimentos estrangeiros para seus setores mais lucrativos devido à sua confiabilidade. Superar as nações líderes, mesmo estagnadas, é extremamente difícil por vários motivos. O primeiro motivo é que boa parte do crescimento da Polônia dependeu totalmente dessas economias estagnadas. Então, se elas começarem a falhar, a Polônia terá que procurar outros lugares para continuar crescendo. E embora eles não sejam exatamente um país sem saída para o mar, sem dúvida lucraram com a proximidade de uma forma que não teriam lucrado se tivessem negociado apenas com os Estados Unidos ou com a China. Contudo, embora não tenha os vizinhos mais invejáveis, grandes vantagens em recursos ou uma riqueza consolidada há muito tempo, a Polônia está jogando muito bem com as cartas que tem. Se conseguir manter a inovação como tem feito, recompensar sua força de trabalho ao atingir o status de alta renda e evitar as armadilhas típicas de dívidas impagáveis, a Polônia certamente pode se tornar um grande protagonista na região e, no mínimo, um bom estudo de caso para o resto do continente buscar se salvar.